Olá, hoje é dia de conversa no Becol e tenho a alegria e o privilégio de conversar com uma pessoa que admiro e gosto muito. Hoje estou aqui com Pétria Chaves. Pétria é jornalista e escritora, âncora da Rádio CBN e autora do livro Escute Teu Silêncio, pela editora Planeta. Olá, Petra querida, que delícia é poder estar hoje aqui com você. Mari, é uma alegria imensa, uma honra. Acompanho aí o teu canal quase desde o comecinho e para mim é uma alegria ainda maior estar aqui no teu canal nesse momento do ano que, além de ser um momento mais do que especial, muito caro para mim, também tem muita conexão com o livro, que inclusive você participa com uma passagem brilhante, né, num dos capítulos. Então, eu só tenho a agradecer. Estou muito feliz de estar aqui com você. Quero te dizer que a energia que eu estou fazendo esta conversa é uma energia de um presente. Eu sinto como se eu estivesse me dando um presente, tá? Conversando com você. Quero te contar Que que linda. essa é a minha energia. E como você falou, Petria, estamos vivendo o último mês do calendário judaico, o mês de Elul. Um mês de preparação para receber um novo ano, onde o costume principal desta preparação é ouvir o som do shofar. Disso eu falo no teu livro, né? E se conectar com o silêncio da alma, né? Para poder entrar em contato com nosso ser mais interior. E esse ano eu quero te dizer que especificamente me senti atravessada pelo teu livro, me senti impactada. Esse ano, mês de Elul, não vai ser igual aos outros meses de Elul, depois de ter lido teu livro. Aliás, está aqui, está do lado da minha cama, sempre. Abro ele, mostro aqui para todo mundo, né? É um livro lindo da Pétria, maravilhoso. Então, para mim também é um privilégio falar com você deste livro, do teu livro, das tuas reflexões sobre este assunto neste mês de Elul, né? E queria te perguntar, para iniciar a conversa, o que te levou a refletir, né, a aprofundar e estudar sobre esse tema? O que te levou a dedicar tempo da tua vida para colocar luz, né, para iluminar este assunto? Nossa, que forte, Mari, que forte. Também estou super emocionada, porque depois de fazer o livro, com certeza, tudo ficou mais sensível para mim, a vida, eu estou mais sensível à vida depois das conversas que eu fiz para colocar no livro, falar sobre escuta e silêncio. Então, quando você me pergunta por que esse assunto, por que esse livro, por que essas conversas, tem algumas questões. A primeira delas é que eu coloco isso até no começo do livro, eu tenho uma sensação dentro de mim que eu não tenho tempo para perder, que eu tenho que aproveitar dessa vida o máximo que eu puder. Algumas pessoas entendem que aproveitar a vida é comprar, é consumir, é trabalhar para ganhar dinheiro e ter. Para mim, aproveitar a vida é me conhecer a tal ponto que eu consiga amar tanto que as minhas conexões, as próprias conexões, são alimento para mim e para minha alma. E daí tudo vem, toda a beleza, toda, inclusive a prosperidade, em diversos níveis. Só que aí o que acontece? Eu me percebi num mundo extremamente barulhento, em que as conexões, tanto a minha conexão pessoal interna, quanto as conexões com os outros, estava muito prejudicada essa conexão, por causa dessa
barulheira em diversos níveis, Mari. Tanto o barulho mesmo, os sons das grandes cidades, quanto o excesso de opinião a respeito de tudo, a necessidade que a gente tem de falar sobre tudo, de comentar sobre tudo, opinar sobre tudo. E aí, lendo o livro do Harari, eu estava no aeroporto, era o terceiro livro dele, se não me engano, publicado aqui no Brasil, As 21 Lições para o Século XXI, em que ele fala, no mundo inundado de informação irrelevante, ter clareza é ter poder. Esse poder me interessa, sempre me interessou, esse tipo de poder, que é um poder de esclarecimento, de discernimento, de uma força interior. E é muito interessante eu estar falando sobre isso com você agora, porque o judaísmo sempre me inspirou nisso, porque é uma cultura, um povo, um repertório que valoriza demais o conhecimento intelectual para o fortalecimento da alma. O que é isso, se não um diálogo? E o diálogo, ele só é feito se eu tenho momentos de fala e pausa. Hoje a gente fala demais. Então, começou a me vir essa inquietação para a gente falar da pausa. Como a gente pode investigar a pausa para ter mais poder, esclarecimento, conexão e, no limite, autoconhecimento, amor e tudo que vem daí. Que interessante, e imagino que o livro deve estar também provocando, no bom sentido, essa busca, essa relação, né? E poder olhar para nós mesmos e se questionar, né? Onde estão as pausas na minha vida, né? Elas são parte do meu cotidiano, né? Inclusive, você falando de pausa, me vem na cabeça o conceito do Shabbat, né? Maravilhoso. Que isso, que, de novo, eu também, depois de também estar inspirada pelo teu livro, também comecei a olhar alguns aspectos da tradição judaica e chamá-los de silêncios, né? Esse Shabbat, esse silêncio semanal, né? Esse silêncio semanal que busca isso, como você falou, colocar a pausa dentro da nossa atividade, né? Não sei se a pausa ativa, né, Pétria? É Como a você pausa vê? consciente. Não é a pausa só pela preguiça, não é a pausa, como eu falo no livro, o silêncio conivente com alguma injustiça, é botar luz na consciência dessa pausa. Por isso que o Shabat, para mim, ele é sagrado. A sexta-feira, a primeira hora em que saem as estrelas, é sagrado por uma reverência até à natureza, ao tempo da natureza, e resgatar o nosso tempo. Então, no limite, Mari, é sobre os tempos. E é muito simbólico para mim você me convidar para fazer essa conversa agora, no mês de Elul, que é um tempo de pausa, porque, e eu fiz questão de ter no livro um capítulo só sobre judaísmo, a escuta no judaísmo, porque a cada ano que passa e a gente repete as festas, os salmos, as rezas, a cada ano que passa eu me sinto cada vez mais mergulhada e o entendimento ele se faz cada vez maior porque tem essa escuta. E você fala disso para mim no livro, sobre esse escutar e o reescutar e o simbólico de tudo isso. Cara, Mari, eu não sei para você, assim, me traz um alimento, me traz uma força, inclusive nos momentos de aflição. E eu vou te contar um segredo, porque quando a gente tem duas passagens, gente, que são muito interessantes, porque foi numa conversa com a Mari e o Adrian, que a gente, num bate-papo, falei, não, peraí, eu sempre tenho essa coisa de escutar e de adorar a conversa. Não, peraí, a Mari está falando coisas aqui para mim muito interessantes, eu acho que isso cabe no meu livro. Quando a gente fez a entrevista, eu estava na Hebraica, inclusive, eu queria chorar, porque eu falei, eu não acredito que essa mulher está me trazendo tamanha joia, não só sobre o judaísmo e me contando, mas sobre todo o assunto, amarrando tudo. Então, teve essa parte que foi muito forte para mim, muito forte. E a segunda parte, que eu pergunto para você, e que você fala muito da reza,
da escuta, de se escutar, e como a reza conecta com isso, tem toda uma passagem. Foi depois da nossa conversa, que eu coloco no livro, que eu me forcei, uma disciplina da reza, dessa reza, da escuta pessoal, da escuta de Deus, e isso foi um presente para mim, e como ele é necessário agora nesse mês, né, Mari? Ah, fico tão feliz. E é isso, a gente precisa investir nos relacionamentos, né? Porque a gente nunca sabe o alcance que a gente pode ter É quando a gente investe numa fala sincera, num compartilhar de pensamentos, né? Como pode ajudar o outro a se conectar com seu ser, né? E, bom, tenho tantas coisas que você ouço, né? E aí já quero seguir pensando junto. E, bom, e essa conversa aberta é para isso, talvez para inspirarmos, né? A mais pessoas que estejam nos ouvindo. E, então, queria te falar em relação à reza, né? Voltando, eu continuo pensando nessa reza, né? Inclusive eu coloco no livro sobre o Shema Israel, sobre esta tradição espiritual que te pede ouvir, né? Que não te pede ver, né? Veja ou faça. A primeira coisa, né? A sua base principal é a escuta. Depois, sim, fazer, tem que fazer. É uma tradição espiritual do fazer, mas a escuta, a reza principal, né? A âncora desta tradição a nível espiritual é o Shema Israel, que escute o divino na tua vida, escute a esse Deus, o divino, né, o sagrado, né, escute o profundo, né, da vida, das relações, a essência se relacione com a sua essência, com quem você é, com a essência dos vínculos, com a essência desse ser humano que habita em você, com a essência deste mundo. E veja, Petria, o Shema Israel é um costume que tem que ser dito todos, é uma reza que somos convidados, mais do que convidados, somos como aconselhados a dizer, a recitar todas as noites, todos os dias. Todos os dias. É como Elul. Todos os dias do mês de Elul ouvir o shofar. Isto tem a ver e me traz uma ideia de cultivar isso constantemente, né, Petria? Como você vê isso? Não é um botão, né? Não. Não é um botão, não é uma habilidade que a gente tem ou não tem, não é um dom se a gente tem ou não tem, não é quando eu estou de bom humor, ok, não me vem à vontade, não é? Totalmente. E tem um pouco a ver com isso que eu te falei, de ano a ano, na minha experiência pessoal, eu ir percebendo cada vez mais nuances da profundidade da proposta, de ouvir, de se renovar, de fazer techuvá, de voltar-se para si. E o arrependimento, ele só pode acontecer numa escuta sincera da gente. Numa escuta sincera de falar, eu não sou capaz de tanto, o meu ego não é tão grande assim, eu preciso me voltar para algo maior. Eu acho que é menos uma desculpa que a gente pede e mais uma reverência ao nosso tamanho. Eu preciso escutar muito mais do que falar. É um mês, para mim, Mari, muito mágico, de potência, de autoconhecimento, de mergulho interior, que precisa, é isso, é uma proposta para a vida. Que sorte quem tem o jornalismo já no DNA, que é ensinado sobre isso, sobre o valor de você ter uma filosofia para a vida. Não, nunca vai estar acabado. Nunca vai estar acabado. Eu falo isso assim, a pessoa fala que vou começar a praticar yoga, por exemplo. Aí ela acha, eu comento isso no livro, e isso acontece muito em tempos de rede social, acha que iluminou. Gente, quanto mais a gente conhece, mais a gente sabe quão pequenos nós somos. Então, eu vejo muito assim, essas ferramentas,
todas essas propostas, as festas judaicas, agora, esse momento do mês de Elul, como ferramentas, como uma tecnologia poderosíssima para a gente organizar a nossa engenharia pessoal e sermos melhores lapidados para o mundo, para a vida, para consertar o mundo, para consertar nós mesmos. Então, a escuta, o silêncio, isso que a Mari traz, inclusive, nesse capítulo, o seu Eli Horn também fala muito sobre a necessidade dele de estar sozinho, de estar em meditação, como foi importante para ele em decisões que ele tomou e que toma. Não tem outro caminho, Mari, para a gente conhecer a nossa alma. A gente não conhece a nossa alma. A gente tem a oportunidade de conhecer a alma, e aí é só com esse desejo de, pelo resto da vida, continuar praticando, pelo resto da vida se propor a praticar. Exato. Não, é tão maravilhoso, né? E esse costume, como eu venho refletindo muito neste mês de Lul, porque é um mês onde os sábios colocaram uma importância muito grande, ou seja, falaram, este mês não é qualquer mês, é um mês especial, é um mês de preparação, um mês que tem um costume totalmente diferente. Não tem nos outros meses a escuta do shofar todos os dias. Somente neste mês, ou seja, esse mês é especial. Agora, por outro lado, é interessante que um mês que não tem uma data de calendário, né? Forte, potente, um Pesach, um Shavuot, um Hanukkah, um Tu B'Shvat, né? Não tem nada, nenhuma. Ou seja, tem um grande silêncio. Um grande silêncio. E isso nos ensina. Eu acho que tem tudo a ver com o que você escreve no livro. É lá, no silêncio que você encontra a grandiosidade, que você se prepara. Encontre esse silêncio, escute esse silêncio para você poder ser depois. Escute esse mês de Lula, escute esse shofar todos os dias, escute, se conecte com a sua alma, coloque luz lá dentro, né? A luz para dentro. Abra para depois chega Rosh Hashanah, e aí sim, Rosh Hashanah é um grande exercício, porque lá é para valer. Lá começa você a ser e como você vai andar neste ano, né? Como Rosh Hashanah na tradição judaica é muito mais que um brindis, né? Ou seja, lá é um grande exercício de decidir como eu vou andar. Mas até chegar nisso, tem a escuta, tem esse grande mês silencioso, né? Meditativo, né? Como? Meditativo, contemplativo, né, Mari? É um mês Total. de contemplação. E você não sente, eu percebo assim, com essa história de prestar atenção mesmo no silêncio, eu percebo até no meu corpo que é um momento de silenciar. Não é só uma ideia intelectual. Eu sinto fisicamente, iniciamos o mês de Elul, eu sinto fisicamente uma necessidade de recolhimento. Mas é um recolhimento não de fuga, é de ir para a percepção, é de perceber, é de fazer um balanço, é de ver onde eu estou. Assim, é muito engraçado, não sei se você sente isso. Total, total. E isso que faz a diferença, né? A gente tem que viver como tudo. Não é de um manual, não é um livro, né? Você não anda de bicicleta lendo um livro, nem você nem aprende. Vou dar algum outro exemplo, né? Aprende, sei lá, uma língua só lendo um livro, né? Você tem que vivê-lo, Incorporar. incorporar, né, no teu corpo, né? E esse, eu gostei essa sacada, né? Esse convite que você faz com o silêncio, você significa o silêncio com um valor, um silêncio ativo, que eu chamo, né? Um silêncio, é isto, o Shabbat não é para ficar dormindo
na cama, assim, não, é para contemplar a beleza na natureza, é para se encontrar com as pessoas, para ter tempo de conversar, para poder estudar, para poder dialogar com as letras, com as ideias, né? Com os textos. É isso, é para se desconectar de algo, do barulho, né? Do ruído, né? Para se conectar, se desconectar de algo para se conectar com outra dimensão, né? É isso que também adoro do teu livro, né? Que traz, significa o silêncio, porque às vezes também a gente tem uns preconceitos, inclusive de alguns termos, né? Tipo, silêncio significa que não tenho ideia, né? Quando silencio é que não tenho opinião, quando silencio é que não estou ativo, né? Então, você no livro nos traz um significado, ressignifica o silêncio justamente com um valor estruturante, né? Com um valor fundamental, fundante É, para a nossa existência com vida. totalmente. E você sabe que é um estado, né? Eu conversei sobre isso também com a filósofa Lucilena Galvão, e ela falou assim que quando a gente treina esse estado de silêncio, que é um estado contemplativo, é um estado quieto, é um estado, não quer dizer que você vai ser quieto, que você, pelo contrário, quando eu consigo cultivar esse estado de silêncio, eu sou mais assertivo no que eu falo. Eu consigo olhar no olho da pessoa e de fato estabelecer um diálogo, perceber que muitas vezes o que está sendo falado para mim vem de um diálogo interno da pessoa, ela não está falando para você. Ela está conversando sozinha e está só no movimento reativo dela mesma, e você fala, gente, essa pessoa não está falando comigo, por que eu vou responder com agressão? Deixa eu acalmar essa conversa. Então, é um estado um estado silencioso, a Lucilena Galvão fala isso, que você convida o outro à presença. Você convida o outro a estar de fato com você quando você consegue estar nesse lugar. Eu gosto muito dessa ideia do silêncio, ser um lugar, a gente ressignificar essa ideia do silêncio, como você falou, Mari, de trazer para uma ideia, para uma consciência nossa, que é uma ferramenta para a gente deixar de ficar nessa ansiedade doida, nessa competição bizarra, para a gente encontrar o nosso próprio lugar. Eu preciso disso? Eu quero isso? Ou estou indo só na onda do externo? E aí daqui a pouco estou doente, estou adoecido, estou com o meu corpo em desarmonia, porque eu estou sempre falando, sim, 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 e não estou ouvindo que de fato eu preciso, o que eu quero e onde eu devo estar. Onde eu devo estar? Então precisa, sabe, desse momento de percepção, a percepção mais aguçada que eu acho que esse silêncio poderoso pode trazer. Mas, de novo, é muito o que você falou. É um treino diário para a vida, igual o toque do chofar nesse mês. E para cada momento da nossa vida. Que isso, quando comecemos a aprender a incorporar o silêncio e a escuta na nossa vida e com os outros, vamos entender e compreender melhor os nossos momentos de vida, que são diferentes. Que são diferentes. Você sabe que estava nos meus estudos e justamente para fazer os episódios do Becol, que eu vou e lendo e estudando e fazendo conexões, né? E estava trabalhando sobre o conceito do amor, né? E do coração. E encontrei algo lindo que eu queria compartilhar com você. Eu falei, preciso falar com a Petra. Bom, já que estamos falando aqui abertamente, vou falar agora. Quero. Tem na Bíblia, né, no Tanakh, no livro dos reis, tem a história do rei Salomão, né? E que bom, é o grande gênio, né? Um dos grandes gênios da tradição judaica.
E conta na Bíblia que tem uma passagem que o rei Salomão tem um sonho, né? Que Deus fala para ele: o que você precisa que eu dê, né? Para você neste momento, né? Que você vai se tornar rei. Que você precisa? E você sabe o que Salomão responde, o que está na Bíblia? Estou até emocionada. Salomão responde: eu preciso um lev shomea, um coração que escute. Nossa, Então, olha que nossa, forte lindo. demais. Eu fiquei super emocionada. Um coração que escute. Então, né, um pouco, né, para trazer isto, como começamos a olhar, né, para nossos corações como seres humanos, né, e se realmente estamos cultivando dentro de nós também corações que escutam. Porque isso é alimento, né? A Exato. gente consegue escutar, e eu falo isso até na minha dedicatória para algumas pessoas, né, no livro, eu falo assim que esse silêncio te traga beleza e poesia. Para quê? Né? Para quê, Pétria? Poesia? Beleza? Eu vejo como os valores mais importantes, porque tudo que a gente faz deveria ser para deixar o mundo mais bonito, seja na sua forma, seja nas nossas atitudes, seja nas nossas relações. Como que eu posso lapidar? E é o coração que rege, e é o coração que conecta. O intelecto, ele serve para decodificar, ele vem para um segundo momento, mas onde eu É, recebo? a entrada, né? É o que a gente absorve, é o que a gente incorpora, né? E veja, e nossa pele também é porosa, né? Tal. Aberta. E eu acho que também quando a gente desenvolve essa habilidade, a gente também se enriquece com o diferente. E uma das coisas que eu amei do teu livro é essa diversidade, né, de pessoas, né, que você nos deu a possibilidade de ouvir através do teu livro. Imagino e que tem percepções diferentes. Quando você lê o livro, você vê que tem ideias e experiências distintas em relação a este assunto, né? Que é muito interessante ver. E não tem uma homogeneidade. E falei, e aí isso me levou, falei, gente, quando a gente aprende a escutar, né? Primeiro escutar a nós mesmos nas diferentes fases da nossa vida, a nossa alma, e escutar o outro, e escutar o mundo nas diferentes situações, a gente se enriquece com a diversidade também, né? Deste maravilha. Como foi para você, né? Agora, muito boa. Porque, assim, quando a gente treina, quando eu treino essa história da escuta, que não é só a escuta do outro, eu treino em mim, a minha escuta, e aí eu treinando em mim, eu consigo treinar para fora, eu consigo executar fora, você entende? É muito louco, porque. E aí, eu fui costurando as entrevistas, e foi proposital, mas não. Depois que eu fui me dar conta, nossa, mas tem o árabe e o judeu, tem o negro e o branco, tem o candomblé e o frade, tem, sabe, assim, é um diálogo, tem o neurocientista e o pai de santo, né? Então, assim, e todo mundo vai ter uma experiência é, diversa, mas que converge. Então, eu brinco assim, que eu tentei sair da casca e ir para a essência, que era o que me interessava, porque as nossas cascas vão ser diferentes, muito diferentes. Mas a essência ela é muito universal. Então, foi tão rico, porque eu me divertia, na verdade, conversando, e aí vinham frases, e na minha cabeça ia fazendo um quebra-cabeça. Então, foi uma grande diversão poder estar disponível
e me colocar nesse lugar também de treino, porque é uma metalinguagem, né? Eu vou falar de silêncio, de escuta, vou entrevistar as pessoas e ao mesmo tempo eu estou me treinando. Então, era uma oficina, né? Para mim mesma, de toda essa história. Então, assim, eu te falar, Mari, que depois de fazer esse livro, eu sou uma outra pessoa. E muito feliz com poder ter feito esse mergulho, o privilégio de fazer esse mergulho e, além de tudo, ainda deixar para as pessoas o que eu pude comprovar, conversar. E, de fato, assim, eu até falo isso, não acredito em nada do que eu estou falando, experimenta, que é uma ideia até que me foi ensinada, né, ao longo das entrevistas que eu faço. Experimenta, se joga na reza, busca a escuta, sente o incômodo que é ouvir tantas vozes internas. E isso eu aprendi com você quando você fala da reza, né? Porque o nosso barulho interior é gigantesco. A pessoa que silencia, não é que ela está calma, não. Ela sabe que dentro dela, eu vejo dentro de mim o nível de barulheira. E aí, quando eu vou para a reza, quando eu estimulo a minha mente a focar em algo que é repetitivo, mais superior, me eleva, é um treino do físico e da alma. Então, assim, eu sou uma outra pessoa depois dessas conversas, Mari. E uma coisa importante, assim, quando a gente treina essa escuta interior, uma coisa que eu pude perceber, você se incomoda menos com o diferente, porque o diferente, ele não vai acabar com quem você é. Ele não vai destruir o seu ego. Pelo contrário, o máximo que pode acontecer é um choque que vai produzir algo maior ou um choque que vai produzir um afastamento. Tá tudo bem. Não precisa brigar, não precisa temer o diferente, pelo contrário. Claro, que demais. Bom, Petria, você sabe que posso continuar conversando com você o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, uma vida, né? Que delícia e quão bem faz, né? Para mim, essa conversa também e é muito, muito, muito especial poder trocar esses pensamentos, essas ideias, porque entram e fazem bem, né? Super, vou já te agradecer, depois vou te agradecer de novo, mas já sou grata. Estamos chegando ao final da nossa conversa hoje aqui no Becol e, assim, quero te deixar os últimos minutos antes de a gente se despedir para que você possa finalizar. Obviamente, eu também quero mostrar aqui o livro da Petra, querido, que está comigo aqui, onde tive a honra realmente de poder contribuir com algumas ideias, né? Aí está a parte da tradição judaica que tanto eu sou apaixonada e conversa tanto comigo, né? Esses conceitos que eu coloquei no livro. Saibam que o que eu disse no livro me acompanham no meu treino cotidiano da minha vida. Então, também me senti muito, muito honrada de poder ser parte desse livro. A honra foi toda minha, foi um presente. Eu acho que você lembra à medida que você ia falando, eu ia ficando eletrizada, porque eu não estava acreditando no presente que eu estava ganhando com o conhecimento que você disponibilizou para a gente, porque é claro que tem uma teoria, mas quando a teoria é falada e ganha forma com o coração, ela vira uma verdade, né? Então é muito impactante. Foram conversas muito impactantes com você, em especial. Foi muito bonito, foi um presente para mim. Eu não canso de falar, sempre quando eu estou no meu programa na CBN, ou às vezes em entrevista, eu sou muito grata a estar viva e poder estudar o judaísmo, porque me traz tanto para eu poder estudar, para eu poder me conhecer, para eu fazer o que eu acho que nós viemos fazer nessa vida,
que é, ao mesmo tempo que a gente se aprimora, a gente tenta aprimorar o mundo, a nossa casa, que seja, Exato. a nossa rua, né? A nossa pequena comunidade. Então, é uma alegria vivenciar esse mês agora de silêncio, de autoconhecimento, para o início de novas jornadas que nós em breve faremos, já estamos fazendo, mas em breve faremos ainda mais, de transformar esse mundo, de trazer poesia para o mundo. Isso não quer dizer que a gente não vai ralar, que não vai ser difícil, vai ser muito difícil, mas lembrar de trazer a poesia, eu acho que é fundamental. Exato. Petra, querida, obrigada. Obrigada pelo teu tempo, pelo teu coração ouvinte e por estar perto. Um abraço enorme. Espero que você tenha desfrutado deste momento tão único. E, claro, curtam este episódio, que isso nos ajuda a continuar crescendo. E se você ainda não está inscrito no canal, pode fazê-lo agora. Semana que vem teremos mais um episódio no Becol, como toda terça-feira, ao meio-dia, um novo episódio sobe no ar. Até semana que vem. Tchau, Leitraot.